Graça e paz. A dor pode explicar uma parte da sua história, mas nunca terá autoridade para definir o seu destino. Desolação, quando a dor tenta definir quem você é. A nossa leitura bíblica hoje está à luz de 1 Samuel 4, do 19 ao 22. Hoje eu quero convidar você a conhecer uma mulher que aparece na Bíblia por apenas alguns versículos. Seu nome nunca foi registrado. Ela ficou conhecida apenas como a esposa de Finéias. E mesmo ocupando tão pouco espaço nas Escrituras, a sua história revela uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. Antes de continuarmos, eu quero apresentar uma palavra: desolação. Na linguagem bíblica, a desolação descreve um estado de devastação. É quando a alma atravessa perdas tão profundas que tudo parece vazio, sem sentido, sem esperança. É como se a dor ocupasse todos os espaços do coração, fazendo a pessoa acreditar que nada de bom poderá nascer outra vez. Talvez você conheça esse lugar. Talvez continue vivendo, trabalhando, sorrindo, mas por dentro existe uma sensação de algo que morreu. Foi exatamente nesse cenário que encontramos essa mulher. Israel havia sido derrotada pelos filisteus. A Arca da Aliança havia sido capturada. Seu sogro Eli morreu ao receber a notícia. Seu marido, Finéias, também havia morrido na batalha. E naquele mesmo dia, ela entrou em trabalho de parto. Em poucas horas, perdeu quase tudo. Imagine o peso daquele momento. Enquanto dava à luz um filho, ela sepultava o marido. Enquanto uma vida começava, outra história parecia terminar. A Bíblia registra que antes de morrer, ela deu ao menino um nome, Icabô, e explicou por quê. Foi-se a glória de Israel. Na linguagem hebraica, essa palavra comunica a ideia de ausência de glória, honra, ou peso. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o nome, é que em meio à sua dor, ela interpretou toda a realidade a partir da tragédia que estava vivendo. Ela acreditou que a glória havia partido. E é exatamente isso que a desolação faz. Ela não apenas produz sofrimento, ela altera a maneira como nós enxergamos Deus, a vida e o futuro. A dor deixa de ser uma experiência, ela passa a ser uma lente. Tudo começa a ser interpretado por ela. E talvez você já tenha vivido isso. Depois de uma perda, você passou a acreditar que nunca mais seria feliz. Depois de uma decepção, concluiu que jamais conseguiria confiar novamente. Depois de uma oração aparentemente sem resposta, pensou que Deus havia se afastado. Mas observe algo importante. O texto registra a conclusão daquela mulher, não a conclusão de Deus. Ela disse: foi-se a glória. Mas Deus não havia abandonado o seu povo. A captura da arca não significava a ausência do Senhor.
Ela representava o juízo de Deus sobre um período de desobediência de Israel, não o fim da sua aliança. Mais tarde, o próprio Deus demonstraria seu poder entre os filisteus e faria a arca retornar, mostrando que a sua glória jamais esteve presa a um objeto ou limitada às circunstâncias humanas. Que verdade extraordinária! Às vezes, a nossa dor faz afirmações que Deus nunca fez. Ela nos convence de que tudo acabou, de que não existe mais esperança, de que o melhor ficou para trás. Mas a história bíblica nos mostra que Deus continua escrevendo mesmo quando nós acreditamos que o último capítulo já foi encerrado. Talvez hoje exista uma área na sua vida onde você tenha colocado e acabou. Um relacionamento, um sonho, um ministério, uma parte do seu coração. Você acredita que a glória foi embora. Mas Deus continua sendo o Deus da restauração. A dor nunca terá a palavra final sobre aqueles que permanecem nas mãos do Senhor. A nossa identidade não pode ser construída a partir das perdas. Ela precisa permanecer firmada no caráter imutável de Deus. Porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as estações mudam, mas o Senhor continua o mesmo. E talvez a cura que Deus deseja realizar hoje seja justamente esta: retirar dos seus lábios as palavras que a dor ensinou você a repetir e colocar no lugar delas a esperança que nasce da sua palavra. Vamos orar? Pai, existem perdas que marcaram profundamente a minha história. Há lembranças que ainda machucam, situações que eu não consigo compreender. Mas hoje eu escolho não permitir que essas dores definam quem sou. Cura o meu coração das conclusões que concluí, que construí, sem ouvir a tua voz. Ensina-me a enxergar além das circunstâncias e a descansar na certeza de que a tua glória não depende do que os meus olhos conseguem ver. Renova a minha esperança, restaura a minha alegria e escreve de novo um novo capítulo onde eu imaginei que tudo havia terminado. Em nome de Jesus, amém. Agora, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos por alguns instantes. Leve à memória aquela área da sua vida onde você acreditou que tudo havia acabado. Não lute contra essa lembrança. Apenas entregue ao Senhor. E declare com fé: eu renuncio toda palavra que a dor falou no meu coração. Palavras que não vieram de Deus. A minha identidade não será construída pelas minhas perdas, mas pela fidelidade do Senhor, o Deus que sustentou a minha história, que sustenta até aqui e continua governando o meu futuro. Onde a dor declarou fim, Deus escreve esperança. Onde eu enxerguei ausência, Deus continua presente. Eu recebo a cura, o consolo e a restauração que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.